Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 15, no nosso inário, no nosso cantor cristão, hino de número 15, a Deus demos glória com grande fervor. Com grande fervor, não é fogo meia chama, não, é com grande fervor. Você chegou aqui com grande fervor ou chegou mais ou menos com uma temperatura lá de fora? Se chegou com uma temperatura lá de fora, peço ao Senhor, aqueça o meu coração, Senhor. Tira a tristeza que está no meu coração. Só tem uma tristeza que vem de Deus, só, as outras não. A tristeza que vem de Deus é quando nós pecamos, nós estamos errados, aí a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento. As outras tristezas não vêm de Deus. Então vamos cantar com grande fervor. Vamos cantar uma verdade. Algumas pessoas vivem uma mentira, talvez não falem mentira, mas vivem uma mentira. E nós vivemos a verdade e falamos a verdade. Vamos cantar com alegria, hino de número 15 no cantor cristão. Vamos nos ajoelhar e orar ao Senhor, dando graças ao Senhor por mais esse culto que podemos prestar ao nosso Deus. Senhor amado, já estamos no segundo semestre, já estamos, ó Deus, no primeiro domingo do mês de julho, e em obediência ao Senhor Jesus Cristo,
Nos reunimos aqui na tua casa de oração para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos cultuarmos ao Senhor, para juntos obedecermos a ordem do nosso Mestre, fazer isto em memória de mim. Aqui estamos, ó Deus, para participar no culto memorial, lembrando do pão que foi, o pão que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo, que foi moído por nós, o sangue dele que foi vertido por nós, para nos purificar de todo o pecado. Muito obrigado por todos os amados e queridos irmãos e visitantes que nos alegram com a presença e estão conosco nesta manhã. Agradecidos ao Senhor também pelos irmãos que poderão assistir através da internet o culto, e aonde a tua palavra chegar, aonde o culto for transmitido, que leve, ó Deus, a tua paz, que leve o teu consolo, que leve o teu conforto. Oramos pelo irmão Roman, pelo seu completo restabelecimento, pela irmã Velta lá na Bolívia. Conceda também a ela, Senhor, a saúde e qualidade de vida. Abençoe todos os irmãos em Santa Catarina, em São Paulo, no Paraná, no Mato Grosso, no Nordeste, no exterior. Todos os que acompanham os cultos pela internet, abençoe-os a todos e fortaleça todos, Senhor. E que nós aqui com alegria, com devoção, possamos prestar louvor ao Senhor, como acabamos de cantar, com fervor, Senhor. Ajuda-nos a termos um coração fervoroso, todos alegres, todos firmados no Senhor, todos servindo ao Senhor com fidelidade, com amor. E que o Senhor opere a salvação em nosso meio. Mais vidas, ó Deus, que andam tristes, abatidas, desalentadas, possam, ó Deus, entregar-se ao Senhor Jesus Cristo com confiança. Abençoe, ó Deus, para que a tua paz e a tua alegria possa penetrar em cada coração e todos saiamos daqui com o desejo maravilhoso de servir ao Senhor com toda a fidelidade e com amor. Muito obrigado, Deus, por nos permitires o privilégio e o prazer de te servirmos e de cultuarmos com toda a nossa alegria, obediência e devoção. Que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações nesta manhã, mais uma vez. O Senhor já nos falou na escola bíblica dominical, e agora, Deus, neste culto pela manhã e também no culto à noite, o Senhor sendo honrado e glorificado e nos abençoando e fortalecendo. Assim oramos, ó Deus, e pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Agradecemos aos nossos irmãos pela participação com mais um hino. E agora convidamos nosso amado irmão Luiz Henrique para que venha à frente. Nós vamos primeiramente orar, consagrando ao Senhor este instrumento, e agradecemos aos irmãos que colaboraram para a aquisição do mesmo também, pelo zelo da igreja de manter a boa música cristã. Que ninguém se iluda, queridos irmãos. Por favor, que ninguém se iluda. A música está sendo usada pelo diabo para destruir a igreja. Quantas igrejas no passado firmes na boa música, hoje está uma confusão só. Porque foram permitindo entrada de instrumentos barulhentos, música para o corpo, não para a alma. E Satanás entende de música melhor do que eu e você. Leia na Bíblia, você vai ver que no dia em que ele foi criado, anjo de luz, ele não foi criado Satanás, ele foi criado um anjo de luz. Mas como o irmão Ricardo muito bem frisou na escola bíblica dominical, ele é invejoso, ele quer ser mais do que Deus. Ele, no dia que ele foi criado um anjo de luz, os instrumentos foram criados também. Ele entende mais de música do que nós. E se nós não preservarmos a boa música cristã, a igreja é solapada com as músicas mundanas que estão por aí. Vamos orar ao Senhor, consagrando este instrumento que por 70 anos serviu a igreja luterana em Curitiba, e agora que seja usado para a glória do Senhor até a volta do Senhor para arrebatar a sua igreja. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela visão dos teus filhos, muito obrigado pelo zelo na casa do Senhor, com instrumentos que glorifiquem ao Senhor, instrumentos que emitem melodias espirituais, divinas, Senhor, e não para trazer alteração no metabolismo das pessoas. Isso não traz resultado espiritual nenhum, apenas momentaneamente pode trazer alguma emoção, mas não tem satisfação. Por isso, louvado seja o Senhor pelo cuidado da tua igreja com a boa música cristã. Abençoe, ó Deus, os irmãos que vão tocar esse instrumento, que, ó Deus, sejam realmente consagrados ao Senhor, vivam para o Senhor. Louvado seja o Senhor por esse cuidado da tua igreja, em preservar a ordem no culto. Como diz a tua palavra, o nosso culto deve ser racional e não emocional. Assim louvamos e agradecemos ao Senhor, consagrando este instrumento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Enquanto nosso amado irmão Luiz Henrique toca, todos nós, em espírito de oração, oremos para que Deus fale aos nossos corações nesta manhã, pela sua eterna e bendita palavra. Antes de tocar, eu queria falar algumas palavrinhas. Esse instrumento tem, logicamente, algumas marcas de uso, pois até uma pessoa com 72 anos de idade já tem suas cicatrizes, né? Até algumas pessoas me perguntaram sobre essas teclas dos cantos afundadas. Não é um defeito, é que ele tem um sistema de transposição de tonalidade, e quando você transporta, essas teclas levantam. E eu achei muito interessante algumas coisas que aconteceram, que a igreja luterana do Juivet tinha 2 órgãos para venda. Tinha esse aqui e tinha um órgão eletrônico como aquele, só que de 40 anos aproximadamente. Foram pessoas interessadas lá só no órgão eletrônico, e ninguém queria esse aqui, que é um instrumento que, além de muito mais histórico, muito mais valioso do que um órgão eletrônico. E outra coisa interessante, a igreja aqui em Quatro Barras, no início do trabalho, teve um órgão como esse aqui. Alguns irmãos mais antigos aí pode ser que se lembrem. E não se sabe ao certo o fim que ele levou, mas o banquinho ficou guardado na casa do pastor. E esse aqui justamente não tinha o banquinho, e agora vamos usar o banquinho que era do órgão da igreja. Até hoje, na verdade, eu trouxe o banquinho do piano que temos lá em casa, porque ele, por enquanto, está sem, mas brevemente restaurado, e aqui junto também.
amados e queridos irmãos, para que, por favor, abram as suas Bíblias para 1 aos Coríntios, capítulo 1, leremos o versículo 10. 1 aos Coríntios, capítulo 1, o versículo 10, diz assim a palavra do Senhor. 1 aos Coríntios 1, 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Rogo-vos, pois, irmãos. A unidade do corpo do Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje lembrando, mais uma vez, a ordem do nosso Mestre, o culto memorial. No culto memorial, nós lembramos quando o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo e deu o seu corpo para ser partido por nós. O corpo do Senhor Jesus Cristo foi moído por nós, conforme nós lemos em Isaías 53. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O corpo do Senhor Jesus Cristo foi ferido, foi moído por causa dos nossos pecados. O sangue dele foi vertido. Ele deu a sua vida por causa dos nossos pecados. Agora, queridos, que nós somos salvos, agora nós devemos trabalhar pela unidade do corpo do Senhor. Ele já foi partido por causa dos nossos pecados. Agora que nós somos salvos, devemos trabalhar, devemos lutar pela unidade do corpo do Senhor Jesus Cristo. Como nós acabamos de ler, apóstolo Paulo dizendo, ele usa uma palavra muito séria, rogo-vos. Ou seja, eu estou suplicando a vocês. Alguém já suplicou alguma coisa para você alguma vez? Você se lembra se alguém já suplicou alguma coisa? Misericórdia, por acaso? Ou para você ajudar? De vez em quando alguns alunos esquecem de trazer dinheiro e eu falo sempre, ninguém vai passar fome nem frio perto de mim. E às vezes eles chegam com aquele olharzinho de tristeza, pastor, hoje eu não tenho o que comer. Aí a irmã Gisele socorre. Ninguém vai passar fome nem frio perto de nós. Se alguém chegasse para você, estou com fome, você poderia me ajudar com alguma coisa? Como você reagiria? Se alguém lhe suplicasse, por favor, você pode me ajudar? Como você reagiria? Nosso amado irmão Paulo está pedindo, ele está rogando, ele está suplicando. Irmãos, eu rogo, eu suplico a você, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não está pedindo pelo nome dele, ele está pedindo pelo nome que é sobre todo nome. Ele está pedindo pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E o que ele está rogando? Em primeiro lugar, que todos digamos a mesma coisa. Rogo-vos que todos vocês digam a mesma coisa. Como vamos dizer a mesma coisa se nós não conhecemos a palavra do Senhor? Como vamos dizer a mesma coisa se nós não temos conhecimento da palavra do Senhor? Como vamos dizer a mesma coisa se nós não temos fé no Senhor? Por isso, para dizermos a mesma coisa, é indispensável que nós conheçamos a mesma palavra. Que todos nós conheçamos a palavra do Senhor e que tenhamos uma fé inabalável nele. Você tem se esforçado para conhecer a palavra do Senhor? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Se não temos prazer de ouvir a palavra do Senhor, nós não vamos ter fé, e não vamos ter o mesmo linguajar, não vamos dizer a mesma coisa. Depois de 430 anos no Egito, Deus libertou o povo de Israel com uma mão forte e poderosa. Deus operou as suas maravilhas no Egito. O Egito ficou destroçado porque Faraó não conhecia o Senhor. E ainda arrogante e orgulhoso dizia: quem é
é o Senhor para que eu tenha que ouvir a voz? Quem é o Senhor? Depois ele soube quem era o Senhor. Que nós saibamos quem é o Senhor, não como Faraó, que teve que aprender a duríssimas penas quem é o Senhor. Que nós aprendamos quem é o Senhor, amando-o e ouvindo a sua palavra que é eterna. O povo de Israel saiu do Egito, Deus abriu o mar vermelho, Deus lhes deu o maná. E um dia Moisés mandou 12 espias para visitarem, para conhecerem a terra que eles nunca tinham pisado. Moisés escolheu um espia de cada tribo, de Aser, de Naftali, de Judá, de Benjamim, de Efraim, de Manassés, um de cada, um valente de cada homem valoroso. E mandou: vocês vão percorrer a terra que nós vamos entrar. Vocês verifiquem como é a terra e depois vocês voltem trazendo o relatório. Os 12 espias saíram, 40 dias eles permaneceram na terra. E quando voltaram dizendo a mesma coisa, irmãos. Quando os 12 voltaram, como voltaram? Aqueles 2 com fé no Senhor, 2 com coragem e obedecendo ao Senhor, falaram, Josué e Caleb: subamos, porque a terra é realmente muito boa. Como Deus falou, a terra mana leite e mel, vamos subir. É verdade que lá moram gigantes, é verdade que lá tem cidades fortificadas, é verdade que lá tem carros ferrados, mas vamos subir, Deus vai nos dar na nossa mão. Porém os outros 10 não falaram a mesma coisa. Os outros 10 não estavam firmados no Senhor. Viram gigantes e voltaram dizendo: nós não podemos entrar, porque nós vimos ali os filhos dos anaquins, os gigantes, e nós somos que nem gafanhotos diante dos olhos deles, na presença deles. Nós vamos morrer, porque Deus nos tirou do Egito para nos matar nessa terra. Por quê? E infamaram a terra. Por isso o apóstolo Paulo pede para nós, queridos irmãos: rogo, suplico que vocês falem a mesma coisa, que vocês sejam unidos, que vocês tenham o mesmo linguajar, o mesmo falar. Mas como? Se nós não conhecemos a palavra de Deus. Por isso, por favor, abra a sua Bíblia para Efésios capítulo 5, versículo 19. Não desmarque 1 Coríntios 1:10, nós vamos voltar para lá. Mas em Efésios capítulo 5, versículos 19 a 21, diz a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, do versículo 19 ao 20. Qual deve ser o nosso linguajar, queridos irmãos, no dia a dia? Qual deve ser? Efésios 5, de 19 a 20. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Qual deve ser o nosso linguajar? Apóstolo Paulo suplicou: falem a mesma coisa. O que devemos falar? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, conhecendo a palavra de Deus, que o nosso linguajar seja sempre sadio, seja sempre um linguajar puro, um linguajar bíblico, dando sempre graças a Deus por tudo. É difícil entender quando uma pessoa que se diz cristã começa a murmurar. É difícil de entender. É difícil de entender quando uma pessoa se diz nova criatura em Cristo Jesus e começa com palavras acusatórias, com difamações. Essa pessoa não diz a mesma coisa. Essa pessoa não teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, porque quem tem só fala palavras espirituais. Tem sido esse o seu linguajar, querido irmão, dentro de casa? Falar somente palavras espirituais? Já falei para os irmãos que há algum tempo atrás,
Uma senhora chegou aqui para mim e falou: pastor, as minhas meninas não vão usar calça comprida, porque nós somos de uma igreja muito pura. As minhas meninas só vão usar vestido aqui na escola, porque nós somos de uma igreja muito pura. Passou algum tempo, 2 meninas e um menino. O menino falando uns palavrões horríveis, né? Na hora do recreio. Chamei o garoto e falei assim: você teria coragem de falar essas palavras na frente da sua mãe? Eu estranhei a reação dele. Eu perguntei: a sua mãe fala essas palavras em casa? Nós somos de uma igreja muito pura. Hipocrisia. Esta semana, uma menina usando palavras muito feias também na hora do recreio. Chamei para conversar. Ah, mas é o nosso linguajar, né? Gente que se diz cristã. Gente que se diz cristã. Qual deve ser o nosso linguajar, queridos irmãos? Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais. Rogo-vos, irmãos, que digais todos a mesma coisa. Somente palavras que glorifiquem ao Senhor, que glorifiquem o nosso Deus. Palavras espirituais, e do nosso vocabulário sejam excluídas as palavras humanas malditas que trazem desgraça na vida pessoal, na vida familiar e na vida da igreja. A igreja precisa ser diferente, você precisa ser diferente. Exclua do seu linguajar, do seu vocabulário, palavras que não glorifiquem ao Senhor. Exclua. Porque você pode enganar a todos aqui na igreja, mas os seus filhos estão ouvindo lá em casa. E por que tem tantos filhos de ditos cristãos afastados? Por quê? Por que tantos membros de igreja afastados? Por quê? Porque lá em casa o linguajar é chulo, é imundo e não glorifica ao Senhor. E os filhos não conseguem ver autenticidade, começam a ver hipocrisia. Na igreja ora, na igreja dá testemunho, na igreja canta, em casa hipócrita. Apóstolo Paulo rogando pelo nome do Senhor Jesus Cristo, falem a mesma coisa, aqui na igreja, em casa, na rua, em qualquer lugar. É a unidade do corpo que está em jogo, queridos irmãos. O corpo dele já foi partido por nós por causa dos nossos pecados. Agora vamos trabalhar pela unidade. Vamos trabalhar pela unidade. Algum tempo atrás, sempre eu vou visitar o prefeito quando é eleito, levar uma Bíblia e orar com ele. E cheguei lá e havia acontecido uma divisão num ambiente religioso aqui em Quatro Barras. E a primeira pergunta que ele me fez foi: pastor, por que aquela igreja se dividiu? Eu falei: prefeito, eles não são nossos irmãos. Eu não respondo por eles. Eu respondo pelo rebanho do Senhor Jesus, onde nós servimos. Eles vão dar contas deles diante do Senhor. Um homem que não conhece o Senhor Jesus Cristo, espantado de ver, não unidade, mas divisão. Divisão, porque não falam todos a mesma coisa. Porque não falam em salmos, e hinos e cânticos espirituais. Porque se todos falássemos isso, meus irmãos, o corpo do Senhor Jesus Cristo estaria unido. Como tem sido a sua vida lá em casa? Como tem sido o seu linguajar lá em casa? Rogo-vos, irmãos, que abandonem as palavras que não glorificam ao Senhor. De uma mesma fonte não jorra bênção e maldição. De uma mesma fonte não jorra. Ou nós somos sinceros e a todo momento falamos o que glorifica o Senhor, ou nós somos hipócritas e falsos e não trabalhamos pela unidade. Colossenses capítulo 3, versículo 16 também diz a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, versículo 16. Colossenses 3, 16.
A palavra de Deus habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça nos vossos corações. O Senhor Jesus falou do que está cheio o coração, disso fala a boca. Sabe por que muitos pais falam bobagem em casa, palavras torpes em casa? Porque é disso que está cheio o coração. Se o nosso coração estivesse cheio de cânticos espirituais, de salmos, de hinos, não sairiam dos nossos lábios impropérios. Aquele menino continua aqui, mas que menino complicado. A mãe diz que serve numa igreja pura, mas a vida em casa é impura, imunda. Vamos servir ao Senhor com alegria. Em segundo lugar, rogo-vos, pois, irmãos, volte os seus olhos para 1 Coríntios 1, versículo 10. 1 Coríntios 1, versículo 10, diz a palavra do nosso Deus. 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, pois, irmãos, que não haja entre vós dissensões. O que são dissensões? São atritos, são conflitos. Que não haja entre nós, a começar lá de casa, que não haja atrito entre papai e mamãe, porque os filhos estão vendo, e nós guardamos apenas em torno de 5 a 10% do que nós ouvimos, mas nós guardamos 70% do que nós vemos. Não haja entre vós atritos, não haja entre vós dissensões, a começar lá de casa, continuando na igreja e em todos os lugares. Que não haja entre vós dissensões, eu rogo, eu suplico a vocês, irmãos, apóstolo Paulo está falando. O corpo de Cristo já foi moído por nós, agora vamos trabalhar pela unidade. Como? Não havendo entre nós contenda, não havendo entre nós atrito, não havendo entre nós conflito. O apóstolo Paulo escreveu essa carta para uma igreja infantil. A igreja de Corinto era uma igreja infantil. E sabe o que acontece com muitas pessoas hoje? Continuam sendo infantis. É muito lindo quando nasce um bebezinho, não é verdade? A Sofia nasceu agora, recentemente. É lindo o bebezinho. Essa semana nós vimos um vídeo do Elias de 1 ano atrás. Irmãos, que mudança em 1 ano. Há 1 ano atrás ele estava sentado lá em casa falando aquele jeito. Hoje já fala várias palavras. O crescimento é notório. E isso traz satisfação. Não traz satisfação para vocês? Quando os vossos filhinhos nasceram, que lindo, que maravilhoso. Mas se eles tivessem ficado infantis, vocês iam ficar tristes. Hoje estariam pedindo oração, pastor, ore, porque o meu filho não cresce. O meu filho não amadurece, só dá cabeçada. Assim na nossa vida espiritual também. Irmãos, devemos crescer, porque se nós não crescermos, nós vamos entrar numa situação como a igreja de Corinto, uma igreja infantil. Por isso o apóstolo Paulo, irmãos, eu rogo, eu suplico pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que vocês parem de ser infantis. 1 Coríntios 1, versículo 11, diz a palavra do Senhor. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Que tristeza para o coração do apóstolo Paulo. Já trabalhei tanto com essa igreja, mas continuam sendo infantis, continua havendo conflito. Um olha de uma maneira errada para o outro, com suspeita, com difamação. Que igreja infantil! Que igreja infantil! Quando não crescemos, nós continuamos sendo infantis. Quem tem 2 ou mais filhos, certamente é feliz de ver quando há amor entre os filhos. Mas quando não há, que tristeza. Há alguns anos atrás, cerca de uns 10 anos atrás, um pastor pediu a nossa ajuda para a reconciliação dos filhos. Um pastor dos Estados Unidos, com os filhos, morando aqui no Brasil.
Mas os filhos não podiam se ver, um não podia ver o outro. A sala número 1 ali embaixo é testemunha. Nós ficamos uma tarde inteira de sábado. Uma tarde inteira de sábado. E o meu coração pesado. Um filho, outro filho e o casal. Pessoas esclarecidas. Mas não houve reconciliação. E até hoje não há reconciliação. 10 anos. Que tragédia! Um não perdoa o outro, que não sabe pedir perdão para o outro. Que tragédia! Quando não há reconciliação, e aquele casal já idoso, e hoje eles até gostariam de vir aqui na igreja, mas moram longe, não tem carro, e desejosos de vir aqui para servir ao Senhor, mas não conseguem porque os filhos não se entendem, não se dão, e não há reconciliação e não há paz. Que dor para o coração de um pai. Você que tem 2 ou mais filhos, sabe o quanto é bom quando os filhos se amam, quando os filhos se dão bem, quando os filhos um ajuda o outro. Essa semana ouvimos uma notícia tão boa da nossa filha Sibila, e ela ainda estava trabalhando, parou o trabalho, e nós chamamos uma chamada de vídeo, nós nos emocionamos de ouvir, um desejando o bem do outro. Como isso faz bem, como isso faz bem. Você tem trabalhado pela comunhão na igreja do Senhor, ou você tem criticado, falado mal, suspeitado? Rogo-vos, irmãos, que não haja contenda entre vós. Versículo 11, leio de novo. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que tem gente que fala mal, que é uma víbora, que critica, que julga, que espera que o outro seja prejudicado. Isso é vergonhoso para nós. Não sejamos infantis. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 3, diz a palavra do Senhor. 1 Coríntios 3, de 1 a 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja. Quem é o pai da inveja? Nós sabemos quem. Havendo entre vós inveja, havendo entre vós contenda, havendo entre vós dissensões, atritos, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Por isso o apóstolo Paulo rogava para aquela igreja: irmãos, vamos falar a mesma coisa, vamos viver em união, vamos viver em comunhão. Olhe para dentro de você, o que há no seu coração? Olha para dentro de você. Porventura, o irmão não estaria sendo ainda carnal, tendo inveja, ou falando mal, ou criticando, ou acusando? Não seríamos carnais. Peça para o Senhor: tira de mim todo esse mal, Senhor, todo esse veneno. Ajuda-me a ser santo, a ser espiritual. Espirituais ou carnais? O que nós somos? Infantis ou amadurecidos espiritualmente? Rogo-vos, pois, irmãos, era o pedido de Paulo, a súplica de Paulo para a igreja em Corinto, e que sejamos nós também amadurecidos espiritualmente. E em terceiro e último lugar, que sejamos todos unidos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, novamente, vou fazer a leitura, e diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e o mesmo parecer. Esta é a vontade do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui para fazer a vontade dele. A vontade dele é que todos nós estejamos unidos. Irmãos, eu faço a mesma súplica que Paulo fez à igreja de Corinto, uma igreja problemática, que reflete até hoje.
Problemas da igreja de Corinto estão refletindo até hoje, 2000 anos depois. E se nós não queremos que essa igreja reflita problemas no mundo e cause indignação diante das pessoas, então vamos ser unidos, que sejamos todos unidos. Quando falo com aquele pastor, dá muita tristeza. Ele chora, é um homem grande, ele chora como uma criança, porque não consegue levar os dois filhos à reconciliação. Sejamos unidos, é a vontade do Senhor. Mateus capítulo 12, versículo 25. Pode já desmarcar 1 Coríntios agora. Mateus capítulo 12, versículo 25. Olha o que o Senhor Jesus nos adverte. Mateus capítulo 12, versículo 25. Diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida sobre si mesma não subsistirá. Irmãos, prestaram bem atenção no que o Senhor Jesus falou? Todos prestaram bem atenção no que o Senhor Jesus falou? Um reino dividido, uma casa dividida, não subsistirá. Eu conheço essa família há muitos anos. Servíamos ao Senhor em Balsa Nova. Por 8 anos Deus nos permitiu o privilégio de irmos lá. E esses dois irmãos começaram uma fábrica. Os dois trabalhando juntos. Eu fui no barracão alugado que eles tinham. Um lugar simples, mas começaram a crescer. A cadeira que eles faziam, todo mundo gostou. Era uma cadeira estilo norte-americano. E todo mundo gostou. E começaram a comprar. E começou a crescer. E aí começou o problema. Hoje, os dois perderam a fábrica para um estranho que passou a conversa. Uma casa dividida não pode subsistir. Um reino, uma empresa, uma igreja não pode subsistir. Por isso, vamos unidos, queridos, vamos unidos. Rogo-vos, irmãos, que vocês sejam unidos, todos no mesmo parecer. João capítulo 13, versículo 34, diz o Senhor Jesus Cristo. João capítulo 13, versículos 33 a 35, 34 a 35, perdão. João capítulo 13, versículos 34 a 35. Diz o Senhor Jesus Cristo. João 13, 34 a 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu também vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Temos amor uns para com os outros? Dizemos todos a mesma coisa? Falamos somente coisas espirituais? Ou de vez em quando, no calor da agitação lá em casa, ainda sai alguma palavra que nos mostra quão hipócritas nós somos? Como estamos vivendo, queridos? Vamos viver em amor, que todos sejam um, é a vontade do Senhor. O Senhor Jesus quer que todos nós vivamos nesse seu mandamento, amando-nos uns aos outros. E amar significa dar-se a si mesmo, como Ele se deu por nós. Falei na reunião de pais aqui na sexta-feira. Na quinta-feira, eles chamam de balsa lá, mas é muito maior do que essa balsa nossa aqui de Guaratuba. É um navio que faz a linha da Polônia para a Suécia, passa pelo Mar Báltico. Estavam as pessoas ali, caminhões, carros, ônibus, pessoas. E uma senhora estava lá no tombadilho com seu filho de 7 anos, que de repente escorregou e caiu no mar. A mulher não pensou 2 vezes. Ela pulou no mar. A balsa continuou e ela ali nadando para salvar o seu filho.
Mas as pessoas que viram gritaram, e o navio avisou a guarda costeira, que mandou helicópteros para lá e barcos para lá. 1 hora depois acharam a mulher com o seu filho e foram os dois resgatados. Por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Por amor. O Senhor Jesus não pulou no mar, Ele pulou na lama do pecado para nos salvar. Ele veio a esse mundo para nos salvar. O corpo dele foi partido por nossos pecados, no lamaçal do pecado em que nós nos encontrávamos. Ele veio para nos resgatar, como aquela mulher. Ela não pensou na segurança dela. Se eu vou morrer com o meu filho, tentando resgatar o meu filho. Ela foi e resgatou o filho. O Senhor Jesus veio para nos resgatar dos nossos ódios, das nossas maneiras primitivas, infantis de viver. E agora o que Ele quer? Ele conseguiu o seu feito. Ele veio, morreu por nós, foi partido por nós. Para quê? Para que nós vivamos em união com Ele e uns. O Senhor Jesus é poderoso, queridos irmãos. Ele é poderoso. E Ele quer salvar todas as pessoas e restaurar aqueles que ainda estão vivendo de maneira infantil e primitiva. Na sexta-feira foi o último dia de aulas do primeiro semestre. E durante a pandemia entrou aqui um menino, mas que menino difícil. Filho de pais separados, pai envolvido em vícios e tantas coisas, incentivando o filho a fazer parte daquela imundícia. O menino chegou a tentar suicídio, inclusive, algum tempo atrás. Mas cada dia que ele chegava aqui na escola, eu o abraçava e falava: eu amo você e estou orando por você. Quantas vezes precisei chamar ele no gabinete e conversas duras, e ele respondendo para mim. E arrogante e agressivo. Precisei chamar a mãe, precisei chamar o pai, e ele agressivo e revoltado e rebelde e mau. Mas cada dia ele chegava e eu abraçava: estou orando por você. O amor, queridos irmãos, atrai as pessoas. Os mexericos, as fofocas, os ódios, as palavras erradas afastam, dividem, como dividiu o povo de Israel, que perdeu um tempão, um prejuízo enorme no deserto. Mas quando existe amor, o amor aproxima as pessoas. Ainda nesse mês, mês de junho, a Larissa chegou em casa e falou: pai, mas que transformação na vida daquele menino. Ele chegava na sala de aula, ele gostava de ficar resmungando que nem um búfalo, ficava resmungando. O professor falava, mas só para irritar as pessoas. Ele queria ser irritante, ele queria mostrar que ele era revoltado, ele queria mostrar que ele queria perturbar a ordem, e levava um monte de gente junto com ele. Mas o amor minou o coração daquela criatura. Hoje, ele chega, ele me procura: pastor, você é meu amigo. Hoje é meu amigo, é outra criatura. Se terminasse o ano hoje, ele passava, porque ele está se dedicando. Não é o mesmo que entrou aqui, é uma nova criatura. Você é o mesmo que entrou aqui anos atrás, ou é uma nova criatura? Se for o mesmo, peça para Deus: alguma coisa está errada, eu sou infantil, sim. Eu sou infantil. Eu ainda não falo hinos espirituais, cânticos, eu ainda falo coisas erradas. Me perdoe, Senhor. Eu quero obedecer a tua súplica em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele pede que sejamos todos um. Aquela mulher pulou no mar e resgatou o seu filho. Hoje estão felizes celebrando lá na Suécia pela restauração. Ainda na quinta-feira, uma senhora veio aqui para o aniversário da filhinha de 5 aninhos, infantil 5. E ela, com lágrimas nos olhos, estava ali na secretaria. Ela falou: pastor,
este é o segundo aniversário, é outra data especial, porque a minha filha, no começo deste ano, menina de 5 anos, acordou de madrugada com uma dor terrível na cabeça. Levaram para o hospital, a menina quase morreu, febre altíssima, por 2 dias a menina desacordada, mas ela orando em casa, a mamãe orando em casa, suplicando, e 1 semana depois a menina estava restaurada. O coração da mãe dá uma alegria tão grande pela restauração da sua filha. O Senhor quer a sua restauração, o Senhor quer a sua salvação. Ele não pulou no mar como aquela mulher fez, ele veio no lamaçal do pecado para te resgatar. Ele quer que você esteja unido, que todos sejam unidos, que todos sejam obedientes ao Senhor. E se os que já experimentaram a salvação pudessem vir agora à frente para falar, iriam contar quanta transformação, quanta mudança na nossa vida Deus operou, a alegria. Irmãos, eu não conheço ninguém que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo e se arrependeu, ninguém. Domingo passado, celebrei 51 anos de batismo. Na segunda-feira, fui visitar o irmão Roman, que foi batizado juntamente comigo. Lá também estava o irmão Júlio, que também foi batizado junto comigo. E eu mandei mensagem para o meu irmão Daniel: você tem uma noite livre para nós irmos visitar o irmão Roman e irmão Júlio? E aí nós vamos tirar a fotografia dos 4 primeiros que foram batizados aqui em Quatro Barras no dia 25 de junho de 1972. E o irmão Daniel respondeu: eu vou ver um dia que eu tenho livre e iremos. E se Deus permitir, logo vamos ter uma fotografia. Eu vou mostrar a fotografia de 51 anos atrás e a fotografia atual dos que foram os primeiros batizados, e ninguém se arrependeu. Você não gostaria de experimentar essa alegria no seu coração? Não gostaria? De estar unido ao Senhor, estar firmado no Senhor. Não pense em religião. Religião não salva ninguém. Pense no Senhor. Pense nele. Experimente essa alegria que Ele pode dar e quer dar para você. Convido que todos abaixem suas cabeças, por favor. Se o Espírito de Deus estiver falando ao seu coração, não resista, porque resistir não é bom, não é. Se o Espírito de Deus estiver falando ao seu coração, tome uma posição agora, entregue-se a Ele. Onde você estiver, há alguém aqui que sentiu a voz de Deus nesta manhã, e Ele quer que você esteja unido a Ele, no corpo dEle, que é a igreja. Há alguém aqui? Levante a sua mão, onde você estiver, e Ele vai trazer alegria ao seu coração. Há alguém nesta manhã? Não resista, não é bom resistir à voz doce do Senhor. Se alguém, levante a sua mão. Você não vai assumir compromisso nem comigo, nem com esta igreja, só com o Senhor, somente com Ele, e é Ele que vai te salvar. Se houver alguém, levante a sua mão e nós vamos orar por você. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta manhã tão abençoada, Senhor, pelo desejo que o Senhor tem que todos estejamos unidos, que não haja entre nós divisões, que não haja entre nós dissensões, mas que todos estejamos firmados em Ti, para a glória do Senhor, e que o mundo possa ver que em nós há verdadeiro amor. Como aquela mãe lá no Mar Báltico pulou para salvar o seu filho, o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para nos salvar, e hoje nós temos alegria completa, paz verdadeira, eternal, porque Ele nos salvou e nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Continue a operar a salvação em nosso meio, Senhor. Muito obrigado pelas vidas que estão sendo tocadas pelo Teu grande e maravilhoso amor. E que todos nós sejamos fiéis e obedientes ao Senhor. Assim oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.
maneira muito forte de dar glórias a Deus é viver em união. Vamos viver em união. E a glória ao Senhor será verdadeira e sincera dos nossos corações. Vamos orar. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Teu Santo Espírito seja com o Teu povo aqui e em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com oração silenciosa, e com o pós-lúdio estaremos com o culto coletivo encerrado. À noite, culto da igreja perseguida, todos os irmãos que quiserem participar, com testemunho, com versículo, com hino, solo, tudo decor, porque vai estar tudo escuro aqui, e vocês vão ter que falar daquilo que está no seu coração, lembrando da igreja perseguida na Coreia do Norte, na China, Myanmar. O país que mais persegue cristãos no mundo é Myanmar, antiga Birmânia. Países muçulmanos, a janela 10x40, aquela região totalmente fechada para o Evangelho. Vamos lembrar dos nossos irmãos e valorizar mais o que nós temos aqui. Temos luz elétrica, temos bancos estofados, temos uma comunhão de irmãos amados e queridos. Eles não têm. Vamos lembrar dos nossos irmãos queridos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz e sirvam com alegria.